Povo de Deus, Pai do Senhor, Pastor Onésimo Mesquita mais uma vez e hoje com mais um tempo de entender leituras importantes. Eu já fiz já há algum tempo, um livro hoje bem clássico, já velhinho, surrado já de tanta leitura e pelo tempo, mas uma leitura importante, ok? E para começar, inscreve aqui no nosso canal, deixa aqui o seu comentário, dá o seu like, fazendo aqui a liturgia do YouTube, tá certo? Pra gente poder atingir, compartilha esse vídeo para pessoas que estejam precisando, tá bem? Então, vamos lá, sem muita enrolação hoje, porque essa leitura que eu quero compartilhar, ela é fruto de um devocional que eu quero fazer com você agora, que é muito importante. Vamos abrir aqui o texto sagrado, em Jeremias. Deixei aqui no ponto. Texto sagrado aqui, então, de Jeremias. Jeremias, capítulo 6, verso 10. Jeremias 6 e 10, que diz: A quem falarei e testemunharei, para que ouçam? Os seus ouvidos estão fechados, e eles não conseguem ouvir. A palavra do Senhor se tornou desprezível para eles. Se tornou desprezível para eles, né? E nela não tem prazer. Algumas versões dizem assim: eles têm vergonha da tua palavra. Eles têm vergonha da tua palavra. Esse texto é muito forte, porque Jeremias está aqui abrindo o coração de algo que ele está sentindo que é muito doloroso. Ele, como profeta de Deus, ele precisa trazer a palavra ao povo. Só que agora, o povo está sentindo vergonha da palavra, não tem prazer nesta palavra. Olha, dois sentimentos: vergonha e prazer, e desprazer, porque a Bíblia já tornou para eles desprezível, né? A palavra, no caso aqui, o texto já se tornou desprezível para eles. Então deixa-me falar aqui uma coisa que acontece agora aqui nesse mundo. O conhecimento bíblico, conhecimento deste livro, texto sagrado da Escritura, é um conhecimento que tem se tornado, para alguns, desprezível. Tem se tornado um conhecimento qualquer, banal. E dois tipos de pessoas aparecem nesse cenário. Primeiro, o cenário daqueles que são acadêmicos, que arrogam para si um conhecimento especializado, um saber que só eles possuem, porque é fruto de um estudo neutro, acurado, rigoroso. E eles então olham para o texto sagrado e dizem o seguinte: não, esse livro aqui é uma coleção de mitos. Este livro aqui não serve para nada porque ele é apenas mitologia. Ele é expressão da mitologia do Oriente Próximo, do Antigo Oriente Próximo, próximo a Israel. Então ele não tem nada o que dizer, ele é apenas para aquela época, ele está confinado, pega-se o texto sagrado e confina-se ele à mitologia antiga. Então, para eles, a Bíblia não tem nada a nos dizer. Por quê? Porque ela não é divina, ela não é palavra de Deus, ela é meramente humana. Esse tipo de pessoa, para eles, a Bíblia é desprezível como palavra de Deus. E eu tenho visto alguns teriam o prazer de fazerem chacota com a própria Escritura. E eu não estou fazendo esse vídeo para eles. Eu faço para nós, que temos uma consideração pela palavra de Deus. Mas agora, o segundo tipo são de pessoas que desprezam a palavra na prática, embora a tenham em alguma estima, pelas manifestações do Espírito. Só que uma das coisas que tem que ficar clara é que o Espírito não age sem a sua palavra. O Espírito não guerreia sem a sua espada. O Espírito Santo fará tudo pela sua palavra. E o que eu tenho percebido é que há pessoas que têm Deus, que querem Deus, mas não querem o instrumento de Deus, que é a sua palavra. Eles querem as bênçãos de Deus, mas não querem seguir a sua palavra. E aí, o que é que isso demonstra para nós? Demonstra que, além de sentir vergonha, a ignorância, a falta de entendimento do que é a Bíblia, do que é a palavra de Deus. Eu espero um dia poder escrever um texto sobre as Escrituras em termos do que ela é e o que ela faz, né, em nossa vida. Mas eles desprezam as Escrituras
porque não conhecem a Escritura. E desprezam porque não sabe o que ela é, não sabe o seu poder, não entende o que Deus intencionou, quais são os pensamentos de Deus sobre a Escritura, sobre este texto. E hoje, no tempo de entender leituras, eu quero deixar duas leituras importantes aqui para você. Primeira, um livrozinho mais antigo, de um grande pastor que eu tive a oportunidade de conhecer, Dr. Paulo Anglada. Esse livro aqui, o Sola Escritura, a doutrina reformada das Escrituras. Tem alguns pontos aqui que eu falaria diferente, e creio um pouco diferente. Não é que tem alguma heresia, não tem. É que eu vou mais além. Eu acho que ele, como um presbiteriano, escreveu o livro dentro da sua perspectiva presbiteriana, mas é um livraço, um livro muito bom, para a gente entender muito do que a Bíblia é, da inspiração, da preservação da Escritura. O texto sagrado. O livro que você tem em mãos, você precisa conhecê-lo de uma maneira profunda, e ele trata aqui neste livro. Esta leitura foi muito edificante para mim. Eu comprei este livro, depois presenteei ao meu amigo Santiago, em 2009, tá aqui, né? Depois o Santiago me emprestou de volta. É um livraço que você precisa ler. Então, você, nesta sua luta de conhecer a palavra do Senhor, você precisa estar em mente que este conhecimento é indispensável. Conhecermos o texto sagrado, conhecer a Bíblia Sagrada, o que ela é, as Escrituras. E o outro livro é um pouco já mais recente, que complementa muito do que o Paulo Anglada fala, que é este daqui, a Teologia da Revelação, as Escrituras como Palavra de Deus, de Timothy Ward. Timothy Ward, ele traz aqui pra gente um livraço, uma explanação da Trindade e as Escrituras. Olha, aqui já valeu aqui já todo o dinheiro do livro. E o último capítulo, que é a Bíblia e a vida cristã, a aplicação da doutrina das Escrituras à sua vida. É fantástico, muito bom, pela capacidade que o autor tem de articular esse tema. O Trindade e as Escrituras e a Bíblia e a vida cristã, fascinante. Você não pode deixar de ler. Então, duas coisas para finalizar aqui o nosso vídeo. Primeira, hoje, neste tempo em que a política tomou a paixão missionária da igreja, tomou o lugar desta paixão missionária da igreja, em que, e aqui eu não estou dizendo que o cristão não possa se envolver com política, só que do jeito certo. E eu creio que muito que é feito é errado. Mas eu não sou contra o envolvimento, não. Eu acho que tem que ser feito do jeito certo. E há um jeito certo de se fazer. E eu encontro isso aonde? Nas páginas da Escritura Sagrada. Não é a cultura que deve pautar o meu agir político. Pelo contrário. Mas o assunto não é político. Só te o exemplo. É que hoje, como este conhecimento bíblico tem sido suplantado, suprimido por outras coisas, conhecer o texto sagrado hoje é libertador. É do jeito que Cristo diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então eu preciso conhecer mais da Bíblia, do texto sagrado. Há uma confusão muito grande, gente. Há uma multiplicação de ideias que tem trazido confusão. Nós vivemos numa era de confusão e não é o que a Igreja Católica afirma que é a solução. Uma tradição maior do que a Bíblia. Não, é o retorno à Bíblia. E nesse meio de reforma protestante é muito importante o Sola Escritura, o retorno à Escritura. E em segundo lugar, conhecer a Bíblia me levará a ter uma vida muito mais equilibrada e aí, por último, a vivenciar as bênçãos bíblicas. O que eu quero não são bênçãos capturadas pela mente humana e que são projetadas para que isso chegue a mim, mas que a motivação é humana, o intento é humano. Eu quero a bênção bíblica. Eu quero tudo que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz é meu, é para mim.
Deuteronômio, acho que é 29 diz: as coisas ocultas pertencem ao Senhor, mas as reveladas a nós e aos nossos filhos. Este texto é a revelação de Deus. Então, ele é para mim, eu quero ele. Porque a única coisa que Satanás hoje quer, e se ele faz, ele já ganha muito, é nos afastar do conhecimento deste livro. Então, aqui, eu quero deixar esta reflexão. Essas 2 dicas de leitura, para que você conheça mais do que é a Bíblia e o que ela faz. Ok? O tempo é sombrio, o vale é escuro, mas nós vamos na força da lâmpada do Senhor, que não se apaga, que é a palavra de Deus. Então, firme, aprendendo mais para servirmos melhor. Um forte abraço e até o nosso próximo Tempo de Entender Leituras.